Olá! Chegamos ao ponto em que João relata que Jesus ressurge dos mortos. É o ponto-chave do Evangelho, pois se não foi verdade, o cristianismo vai por água abaixo, porque se sustenta na vitória de Cristo sobre a morte, que foi propiciatória pelos nossos pecados. A ressurreição de Cristo indica que Deus Pai aceitou sua morte pelos nossos pecados e o ressuscitou para ser nosso primogênito, aquele o qual seguiremos também nós em ressurreição do corpo. Enquanto percorremos o capítulo 20 do Evangelho de João, vamos ver como o texto responde à pergunta que não deixa de se calar para quem não quer crer. Mas será mesmo que Jesus ressurgiu dos mortos? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Então, Jesus ressuscitou mesmo? O texto de João usa 4 artifícios para demonstrar que Jesus realmente ressurgiu dos mortos. Essas formas de evidência passaram pelo teste de credibilidade com a circulação do Evangelho na igreja primitiva em Jerusalém e nas regiões de onde vieram os judeus para Jerusalém para celebrar a Páscoa e que presenciaram o evento da crucificação. E aqueles que presenciaram Jesus ressurgido, que foram 500 pessoas, segundo o relato de Paulo em 1 Coríntios 15. Em primeiro lugar, falam os relatos de fatos e pessoas detalhados por testemunhas oculares. São vários os detalhes que João inclui para falar só aqui dos versículos 1 a 10, que demonstra que realmente aconteceu a ressurreição de Jesus. No versículo 1, vemos detalhes em relação ao período do dia, ainda estava escuro. No versículo 2, detalhes em relação às pessoas no relato. Ela correu ao encontro de Simão Pedro. No versículo 4, detalhe em relação à responsividade. Os dois corriam. Em relação à performance física da corrida dos discípulos, o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. No versículo 5, detalhes em relação à tumba. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali. E no versículo 7, detalhes em relação ao reconhecimento do tecido com o qual Jesus foi enterrado. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. Trata-se claramente de registro de uma testemunha ocular, e isso só nos versículos de 1 a 10 por enquanto. Vamos aproveitar o embalo e ler até o final do capítulo. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera.
Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Por que me viu e você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Outros indícios da veracidade são os comentários que indicam que os discípulos foram pegos de surpresa. Como sabemos que os discípulos não estavam esperando que Jesus ressuscitasse, ou seja, que foram todos pegos de surpresa? Maria tinha achado que o corpo de Jesus foi levado embora. No versículo 2, ela disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. No versículo 13, disse também: Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Os discípulos não entendem o que está acontecendo. No versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Maria acha que Jesus é um jardineiro, no versículo 15. Tomé claramente também não estava esperando que Jesus ressuscitasse. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei, diz o verso 25. Quão rico é o relato da ressurreição de Jesus. Aquelas pessoas viram e creram. Como diz Jesus: Felizes os que não viram e creram. Você crê? Deus te abençoe.